Como descobrir se duas grandezas são diretamente proporcionais? Aqui você deve ficar atento quando você for analisar o relacionamento de duas grandezas para saber se elas são diretamente proporcionais ou não. É isso que você vai descobrir nesse vídeo, tá? Para isso, nós vamos analisar uma situação lá na barraca do Zé. Vamos supor que você foi à barraca do Zé e comprou 1 quilo de tomate. Então, quanto que é o preço de 1 quilo? Está enxergando aí o preço? O preço é 1,20, então você vai pagar 1,20. Se você comprar 2 quilos, você vai pagar 1,20 pelo primeiro quilo, mais 1,20 do segundo. Não tem promoção ali na barraquinha. Então você vai pagar 2,40. 3 quilos, 3,60. 4 quilos, 4,80. Aqui é 1,20, mais 1,20, mais 1,20, mais 1,20. Aqui dá para perceber o seguinte. Se nós dobrarmos o peso, o que está acontecendo com a grandeza preço? Ela vai de 1,20 para 2,40. Então dobrou também. Ou seja, se você dobrou a quantidade de tomates, quantidade de quilos de tomate, o preço também está dobrando. Se nós triplicarmos de 1 para 3 quilos, o que vai acontecer com o preço? Ele vai de 1,20 para 3,60, também triplicou. Se nós quadruplicarmos de 1 para 4 quilos, o preço vai de 1,20 para 4,80, também quadruplicou, ou seja, essas duas grandezas dá para perceber que elas têm o mesmo comportamento. A grandeza preço, ela acompanha a grandeza peso. Se você multiplicar a grandeza peso por 10, a grandeza preço vai resultar também multiplicada por 10. Se você multiplicar a grandeza peso por 50, a grandeza preço vai resultar também multiplicado por 50. Isso que mostra que essas duas grandezas são diretamente proporcionais, tá? Então, elas são diretamente proporcionais porque elas têm esse mesmo comportamento. Agora, quando eu digo esse mesmo comportamento, eu estou me referindo sempre a que tipo de operação? Multiplicação ou divisão, tá? Aqui nós não estamos falando de adição e subtração. Quando você está fazendo esse teste para saber se duas grandezas são diretamente proporcionais ou não, você está lidando apenas com as operações de multiplicação e de divisão. Então, se a grandeza peso aqui fosse dividida por 5, a grandeza preço resultaria também dividido por 5. Esse é o primeiro teste que você tem que fazer para descobrir se duas grandezas são ou não diretamente proporcionais. Ainda analisando essa mesma tabela, agora nós vamos descobrir uma expressão algébrica que representa o relacionamento entre essas duas grandezas, ou seja, uma fórmula que vai representar esse relacionamento. Nós já sabemos que essas duas grandezas têm o mesmo tipo de comportamento, ou seja, se eu multiplicar por 2 o peso, o preço também resulta multiplicado por 2. Se eu multiplicar por 3 o peso, o preço resulta multiplicado por 3. Se eu multiplicar por 4 o peso, o preço resulta multiplicado por 4. Ou seja, se eu multiplicar o peso por qualquer número, o preço vai resultar multiplicado por aquele número. Então, vou chamar esse número qualquer de x. Então, se eu multiplicar o peso por qualquer número x, qual vai ser o preço? O preço vai ser 1,20 vezes x, tá certo? Ou seja, você está multiplicando 1 kg por x, o preço vai ter o mesmo comportamento. O 1,20, que é o preço de 1 kg, ele vai aparecer aqui embaixo multiplicado por x. Ou seja, se você for lá e comprar x quilogramas de tomate, qual é o preço? 1,20 vezes x. Então, nós já vimos que por causa disso, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, se você chamar o preço de y, se você escolher uma outra letra para representar o preço, a grandeza preço, então estou escolhendo a letra y, você pode escrever que o preço é igual a 1,20 vezes x. Então note que aqui você tem uma expressão algébrica, uma fórmula. Y é igual a 1,20 vezes x, ou seja, o preço é igual a 1,20 vezes o peso do tomate, dos tomates que você está comprando, tá certo? Então note que essa expressão aqui, essa fórmula, é de que forma? Ela é y igual a um número vezes o x. Todas as vezes que você tiver
uma expressão algébrica desse tipo é porque as letras envolvidas representam grandezas diretamente proporcionais, ou seja, todas as vezes que ela for do tipo y igual um número que eu estou representando pela letra K vezes x, é porque o y e o x representam grandezas diretamente proporcionais. Vou dar alguns exemplos aqui para você. Y igual a 3 vezes x, y igual a 1/4 vezes x, y igual a raiz quadrada de 2 vezes x. São todas expressões que representam grandezas diretamente proporcionais. Então, todas as vezes que você se deparar com uma expressão algébrica desse tipo, y igual um número vezes o x, é porque o y e o x estão representando grandezas diretamente proporcionais. Ok?